1 Tessalonicenses. Tesloniquia Aleph. Capítulo 1. Shaul, conhecido por Paulo, Silvano e Alton, conhecido por Timóteo, a congregação dos Tessalonicenses, que está em união com o Criador, o Pai, e com o Mestre Yahshua Mashiach. Que vocês tenham bondade imerecida e harmonia. Sempre agradecemos ao Criador ao mencionar todos vocês nas nossas orações, pois, na presença do nosso Criador e Pai, nos lembramos constantemente do seu trabalho fiel, do seu esforço motivado por amor e da sua perseverança em razão da sua esperança no nosso Mestre Yahshua Mashiach. Pois sabemos, irmãos amados pelo Criador, que Ele os escolheu, porque as boas novas que pregamos não chegaram a vocês apenas com palavras, mas também com poder, com espírito eterno e com forte convicção. Vocês sabem que tipo de pessoas nos tornamos entre vocês para o seu benefício. E vocês se tornaram imitadores nossos e do Mashiach, pois aceitaram a palavra sob muito sofrimento, com a alegria que vem do Espírito Eterno, de modo que se tornaram um exemplo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. O fato é que, por causa de vocês, a palavra de Yahshua foi ouvida não somente na Macedônia e na Acaia, mas a sua fé no Criador se espalhou por todos os lugares, de modo que não precisamos dizer nada. Pois eles mesmos continuam relatando como nós contatamos vocês pela primeira vez e como vocês se converteram ao Criador, abandonando seus ídolos, para ser servos de um Criador vivente e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele levantou dentre os mortos, isto é, Yahshua, que nos livra da ira que virá. 1 Tessalonicenses. Tesloniquia Aleph. Capítulo 2. Certamente, vocês mesmos sabem, irmãos, que a nossa visita a vocês não foi sem resultados. Pois, embora tivéssemos sofrido e sido maltratados em Filipos, como sabem, reunimos coragem com a ajuda do nosso Criador para lhes falar as boas novas do Criador diante de muita oposição. Pois a exortação que damos não vem de erro nem de impureza, nem é enganosa, mas visto que o Criador nos aprovou para sermos incumbidos das boas novas, assim falamos para agradar não a homens, mas ao Criador, que examina o nosso coração. De fato, vocês sabem que nós nunca bajulamos ninguém nem usamos de fingimento com intenções gananciosas, o Criador é testemunha. Nem estivemos buscando honra de homens, não, nem de vocês nem de outros, embora pudéssemos, como apóstolos do Mashiach, ter posto sobre vocês um peso financeiro. Pelo contrário, nós nos tornamos meigos entre vocês, como a mãe que amamenta e cuida ternamente dos seus próprios filhos. Assim, tendo terno amor por vocês, estávamos decididos não só a lhes transmitir as boas novas do Criador, mas também a lhes dar tudo de nós, porque vocês vieram a ser muito amados por nós. Vocês certamente se lembram, irmãos, do nosso grande esforço e trabalho árduo. Nós trabalhávamos noite e dia para não sermos um peso financeiro para nenhum de vocês ao pregar-lhes as boas novas do Criador. Vocês são testemunhas, e o Criador também é, de como nos comportamos de maneira leal, justa e irrepreensível em relação a vocês crentes. Vocês bem sabem que nós exortávamos, consolávamos e aconselhávamos a cada um de vocês, assim como o Pai faz com os filhos, para que prosseguissem andando de um modo digno do Criador, que os chama ao seu reino e honra. De fato, é por isso que também agradecemos ao Criador incessantemente, porque, quando receberam a palavra do Criador, que ouviram de nós, vocês a aceitaram não como a palavra de homens, mas pelo que ela realmente é, a palavra do Criador, que também atua em vocês crentes. Pois vocês, irmãos, se tornaram imitadores das congregações do Criador na Yahudi conhecida por Judeia, que estão em união com o Mashiach Yahshua, porque vocês sofreram nas mãos dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que eles também estão sofrendo nas mãos dos Yahudim, conhecido por judeus, que até mesmo mataram o Mashiach Yahshua e os profetas, e nos perseguiram. Além disso, eles não estão agradando o Criador e são contra os interesses de todos os homens, visto que tentam nos impedir de falar às pessoas das nações para que elas se salvem. Desse modo eles continuam completando a medida de seus pecados. Mas por fim a ira dele os alcançou. Nós, irmãos, quando fomos separados de vocês por pouco tempo, em pessoa, não no coração, tínhamos um grande desejo de vê-los pessoalmente, e assim nos esforçamos muito para fazer isso. Por essa razão queríamos ir visitá-los. Sim, eu, Shaul, tentei não só uma vez, mas duas, contudo o maligno bloqueou o nosso caminho.
Pois qual é a nossa esperança, alegria ou coroa de exultação perante o nosso Mashiach Yahushua, na sua presença? Não são realmente vocês? Vocês, certamente, são a nossa honra e alegria. 1 Tessalonicenses. Tesloniquia Aleph. Capítulo 3. Portanto, quando não suportávamos mais, achamos melhor ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês Yalton, nosso irmão e ministro do Criador na proclamação das boas novas a respeito do Mashiach. Nós o enviamos a fim de firmar e consolar vocês no que se refere à sua fé, para que ninguém se abalasse por causa dessas tribulações. Pois vocês mesmos sabem que nós não podemos evitar sofrer essas coisas. Quando estávamos com vocês, nós os preveníamos de que sofreríamos tribulação, e isso é o que tem acontecido, como sabem. Foi por isso que, quando não pude mais suportar, eu o enviei para saber da fidelidade de vocês, pois eu temia que o tentador os tivesse tentado de algum modo, e o nosso trabalho árduo tivesse sido em vão. Mas Yalton acaba de chegar daí e nos deu boas notícias a respeito da sua fidelidade e amor, e disse que vocês continuam a ter sempre boas lembranças de nós e desejam muito nos ver, assim como nós também desejamos vê-los. É por isso, irmãos, que em toda a nossa aflição e tribulação fomos consolados por causa de vocês e da fidelidade que demonstram. Pois se vocês se mantêm firmes no Mashiach, nós ficamos reanimados. Como podemos agradecer o Criador por vocês e pela grande alegria que sentimos perante o nosso Criador por causa de vocês? Noite e dia fazemos súplicas com o maior fervor possível para vê-los pessoalmente e para completar o que falta na sua fé. Que o próprio Criador, nosso Pai, e o nosso Mashiach Yahushua abram caminho para irmos até vocês. Ainda mais, que o Mashiach os faça aumentar, sim, transbordar em amor uns pelos outros e por todos, como nós transbordamos em amor por vocês. Assim ele tornará o seu coração firme, irrepreensível em virtude perante o nosso Criador e Pai, durante a presença do nosso Mashiach Yahushua com todos os seus escolhidos. 1 Tessalonicenses. Tesloniquia Aleph. Capítulo 4. Finalmente, irmãos, assim como vocês receberam instruções da nossa parte sobre como devem andar a fim de agradar o Criador, e é assim que estão andando, pedimos e suplicamos a vocês, pelo Mashiach Yahushua, que façam isso mais plenamente. Pois vocês conhecem as instruções que lhes demos da parte do Mashiach Yahushua. Pois esta é a vontade do Criador, que vocês sejam puros e se abstenham de imoralidade sexual. Cada um de vocês deve saber controlar o seu próprio corpo em pureza e honra, não com paixão desenfreada, ávida, como as nações que não conhecem o Criador. Ninguém deve ultrapassar os limites do que é próprio e se aproveitar do seu irmão nesse assunto, pois Yahweh exige punição por todas essas coisas, assim como lhes dissemos antes e também os advertimos fortemente. Pois o Criador nos chamou, não para a impureza, mas para a pureza. Portanto, quem desconsidera isso não desconsidera o homem, mas o Criador, que dá a vocês o seu Espírito eterno. No entanto, no que se refere ao amor fraternal, vocês não precisam que lhes escrevamos, pois vocês mesmos são ensinados pelo Criador a amar uns aos outros. Realmente, vocês estão fazendo isso com relação a todos os irmãos, em toda a Macedônia. Mas nós os exortamos, irmãos, a continuar fazendo isso cada vez mais. Tenham por objetivo viver em harmonia, cuidar dos seus próprios assuntos e trabalhar com as suas próprias mãos, assim como os instruímos, a fim de que andem decentemente diante dos de fora e não necessitem de nada. Além disso, irmãos, não queremos que vocês fiquem na ignorância quanto aos que estão dormindo na morte, para que não fiquem desolados como os demais, que não têm esperança. Se temos fé em que Yahushua morreu e foi levantado, então também temos fé em que o Criador trará com ele aqueles que adormeceram na morte em união com Yahushua. Pois nós dizemos a vocês o seguinte pela palavra de Yahuwah: nós, os vivos, que sobrevivermos até a presença do Mashiach, de modo algum precederemos os que adormeceram na morte, porque o próprio Mashiach descerá do céu com uma chamada de comando, com voz de arcanjo e com a trombeta do Criador, e os mortos em união com Mashiach se levantarão primeiro. Depois nós, os vivos, que sobrevivermos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens para encontrar o Mashiach no ar, e assim estaremos sempre com o Mashiach. Portanto, consolem sempre uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses. Tesloniquia Aleph. Capítulo 5.
Agora, quanto aos tempos e às épocas, irmãos, não é preciso lhes escrever nada. Pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia de Ial vem exatamente como um ladrão à noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então virá instantaneamente sobre eles a repentina destruição, assim como as dores de parto vêm sobre a mulher grávida, e eles de modo algum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em escuridão, de modo que o dia lhes sobrevém assim como sobreviria a um ladrão, pois todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não pertencemos nem à noite nem à escuridão. Portanto, não estejamos dormindo, assim como fazem os demais, mas estejamos despertos e mantenhamos os sentidos. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Mas, quanto a nós, que pertencemos ao dia, mantenhamos os sentidos e usemos a couraça da fé e do amor, e como capacete, a esperança da salvação, porque o Criador não nos escolheu para sofrer a ira, mas para obter a salvação por meio do nosso Mestre Yahshua Mashiach. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo, vivamos junto com Ele. Portanto, continuem a encorajar e a edificar uns aos outros, assim como de fato estão fazendo. Pedimos agora a vocês, irmãos, que respeitem os que trabalham arduamente no seu meio, que presidem a vocês no Mashiach e que os aconselham. Tenham a mais alta consideração por eles em amor, por causa do trabalho deles. Sejam pacíficos uns com os outros. Por outro lado, nós os exortamos, irmãos, que advirtam os indisciplinados, consolem os que estão deprimidos, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague mal com mal, mas empenhem-se sempre pelo bem uns dos outros e de todos. Estejam sempre alegres. Orem constantemente. Deem agradecimentos por todas as coisas. Essa é a vontade do Criador para vocês no Mashiach Yahshua. Não apaguem o fogo do Espírito. Não tratem as profecias com desprezo. Certifiquem-se de todas as coisas, apeguem-se ao que é bom. Abstenham-se de todo tipo de mal. Que o próprio Criador de harmonia os purifique completamente. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês, irmãos, sejam preservados irrepreensíveis e sãos em todos os sentidos durante a presença do nosso Mestre Yahshua Mashiach. Aquele que os chama é fiel, e certamente fará isso. Irmãos, continuem a orar por nós. Cumprimentem a todos os irmãos com beijo fraterno. Eu ponho vocês sob a obrigação solene, pelo Mashiach, de providenciar que esta carta seja lida a todos os irmãos. Que a bondade merecida do nosso Mestre Yahshua Mashiach esteja com vocês.